Olá, seja bem-vindo ao canal Professor Nelson Júnior e hoje nós vamos trabalhar com complementos objetos. Antes de você saber o que é complemento objeto, assista essa aula que está aparecendo aqui que eu falo um pouquinho sobre os termos da oração. Quais são os termos essenciais, os termos acessórios e os termos integrantes. Os complementos objetos, eles fazem parte dos termos integrantes da oração, beleza? Então a gente vai trabalhar com eles hoje detalhadamente. Então, vamos para a aula. Primeiro, você precisa saber que os complementos objetos, eles acontecem somente no predicado verbal. Então, a primeira coisa que você precisa saber é o que é predicado verbal. Você também pode assistir o material que está sendo apresentado aqui acima, bem aqui assim, acredito bem aqui, que eu falo um pouquinho o que é predicado verbal, de forma mais detalhada. Mas predicado verbal, nós temos a ação do sujeito. Tá? O que o sujeito fez, então a gente tem aqui uma ação. Então, no predicado verbal, o núcleo do predicado é o verbo, por isso que é predicado verbal. Quando eu falo de predicado verbal, eu sei que o núcleo é a ação. Então, o verbo é a parte mais importante. Então, nós temos em torno de 4 tipos de núcleos no predicado verbal. Nós temos os verbos intransitivos, nós temos os verbos transitivos diretos, nós temos os verbos transitivos indiretos e nós temos os verbos transitivos diretos e indiretos. Os complementos objetos sempre acontecerão nos verbos transitivos, tá? Os verbos transitivos necessitam de complementos objetos. Professor, o que é complemento objeto? Complemento objeto é a informação que falta no verbo. Porque nos verbos transitivos são verbos que não têm um sentido completo, eles precisam de uma informação para ser entendida. E essa informação pode ser um complemento objeto direto ou essa informação pode ser um complemento objeto indireto. Então é importante a gente saber que existem alguns verbos que necessitam de explicações para serem entendidos. E essas explicações eu chamo de complementos objetos, que são as informações necessárias do verbo. A gente vai trabalhar um pouquinho mais detalhado sobre cada um deles agora. Quando o meu verbo ele não tem um sentido completo, eu posso usar o complemento objeto direto, que essa informação está ligada ao verbo sem preposição, ou eu posso usar o complemento objeto indireto, que esta informação está ligada ao verbo por meio da preposição. Então, para eu saber, existem verbos que não têm um sentido completo e esses verbos eles precisam de informações para ter o sentido completo. Como é o caso de beber. Eu sempre bebo alguma coisa ou bebo com alguém. Então, se fala eu bebi, e tiver mais informações, eu posso beber alguma coisa ou posso beber com alguém. E essa informação pode estar ligada ao verbo sem preposição, por exemplo, eu bebi água, ou eu posso completar essa informação do verbo beber com uma preposição, eu bebi com meu amigo. Então é importante você saber a ideia que o verbo traz. Por isso é necessário você estudar esse conteúdo, trabalhar com os dicionários, que os dicionários vão te ajudar a entender quais são as ideias do verbo, tá? Então, a partir de hoje, já sabe, estudou o complemento objeto, estude com o dicionário, tá bom? Vamos ver aqui um exemplo do verbo ler. O verbo ler, a gente tem algumas informações. Eu leio em alguma coisa, eu leio para alguém e leio algo. O texto pode ter as 3 informações ou também os textos pode ter uma delas. Por isso é importante você ler o texto, saber com mais clareza, com mais calma essas informações. Por exemplo aqui, ó, eu posso ter meu amigo leu o livro, então ler algo. O meu amigo leu para mim ou leu para alguém, tá? Eu posso ter também o meu amigo leu em inglês, como é ler em alguma coisa. Ou posso ter os 3 juntos, meu amigo leu o texto em inglês para mim. Então, percebeu ali que você pode ter algumas informações ligadas ao verbo? Por exemplo, eu leio algo, sem preposição. Complemento objeto direto. Então, o meu complemento objeto ali seria o texto, porque está ligado ao verbo sem a preposição. Diferente dos outros dois, porque eu leio em alguma
ou leio em algo, em inglês, em alguma língua, ou leio para alguém, ou com alguém. Percebeu que essas informações estão ligadas ao verbo com a preposição? Por isso é importante você saber as preposições. É muito importante saber as preposições. Então você pode clicar também aqui no link acima. Eu vou deixar também nos comentários os vídeos de apoio que você pode acessar, tá? Você pode saber o que é preposição. Por isso que é importante para esse conteúdo você saber o que é preposição, tá? Vamos lá. Os verbos transitivos diretos são os verbos em que precisam de uma informação para ter sentido completo e essa informação está ligada ao verbo sem preposição. É o caso do verbo lamber. Quando eu lambo alguma coisa ou alguém. O cachorro lambeu. Beleza. Tem mais informação depois? Tem. Então vamos lá. Responde a pergunta o quê? Ah, o cachorro lambeu o quê? Sim, o rato. Tá? Lambeu o rato. Então se responde a minha pergunta o que, eu tenho o complemento objeto direto. Por exemplo, a menina trouxe a amiga. Também eu posso encontrar o complemento objeto direto se eu perguntar quem é o verbo. A menina trouxe quem? Tem resposta? Tem, a amiga. Então, eu tenho aqui um complemento objeto direto, porque eu tenho a informação que completa o verbo trazer. Quando eu trago alguém, como é o caso aqui. A menina trouxe a amiga. Beleza? Professor, então para finalizar aqui, como que eu sei que é complemento objeto? Simples. Só perguntar o que ou quem para o verbo e importante, isso aqui é importante. A resposta precisa vir depois do verbo. Isso é importante, ó, depois do verbo, tá? Depois. Porque se eu perguntar quem vai ser a menina, tá, isso é sujeito. Sujeito não faz parte do complemento. Tudo bem? Então, para finalizar, verbos transitivos diretos são verbos que precisam de complementos objetos diretos, que são informações que fazem sentido ao verbo, tá? Isso é importante você saber. Quais perguntas eu uso? Eu uso o que ou quem e as respostas vêm depois do verbo. Beleza? Entendeu o que é complemento objeto direto? Moleza, muito fácil. É só você lembrar dessas perguntinhas que você nunca mais vai errar. Vamos lá, próximo. Diferente dos complementos objetos diretos, os complementos objetos indiretos estão ligados ao verbo por meio da preposição. Por exemplo, o verbo gostar. Eu sempre gosto de algo, de alguém, de alguma coisa. Então, o verbo precisa da preposição para ter sentido. O pai gosta de música clássica. Então, o de está ligando o verbo ao seu complemento. Por isso que ele é complemento objeto indireto, porque eu tenho a preposição entre o verbo e o complemento. Por exemplo, o verbo confiar. Quando eu confio, eu confio em algo ou em alguém. Então o caso aqui, ó, o povo confiou em quem? No seu candidato. Então eu consigo perguntar em quem, e essa pergunta inicia com preposição e a resposta também inicia com preposição, em seu candidato. Então, complementos objetos indiretos estão ligados ao verbo por meio da preposição. Professor, como que eu faço para encontrar os complementos objetos indiretos? Eu pergunto em que, em quem, para que, tá? De quem e assim por diante. Tá bom? Beleza? Muito fácil, pessoal, muito fácil. É só você andar aí com o dicionário. O dicionário vai te ajudar muito nessa resolução das questões. Existem verbos que na escrita, na oração, tem as duas informações. É o caso desse exemplo aqui, ó, o verbo dar. Minha mãe deu uma boneca à minha irmã. O verbo dar ali, que está, lembrando que tudo tem que estar escrito. Se não estiver escrito, você não pode colocar como resolução, como resposta. Então, se eu perguntar ali, a minha mãe deu o quê? Tem resposta? Tem, uma boneca. Então, ali eu tenho o complemento, objeto, direto. Mas se eu perguntar, deu para quem? Tenho resposta? Ou deu a quem? Tem resposta? Também. Então, o verbo dar ali naquela oração, eu tenho complemento, objeto direto e o indireto juntos. Que é o caso de deu uma boneca e também a minha irmã.
duas informações, dois complementos. O verbo agradecer, por exemplo, aqui nessa oração, eu agradeci algo e agradeci a alguém. Então eu agradeci o quê? O convite. Para quem ou a quem? Ao diretor. Então aqui eu tenho duas informações, por isso que ele é verbo transitivo direto e indireto, porque ele tem duas informações. É o caso do verbo emprestar. O verbo emprestar também tem emprestar alguma coisa, emprestou o quê? O carro, e emprestou a quem? A você. Então, dois complementos aqui, pessoal. O verbo devolver nesta oração, ele também tem duas informações. Ele devolve o quê e devolve a alguém. O que ele devolveu? O livro. A quem? A professora. Então, os verbos transitivos diretos e indiretos são aqueles verbos que têm dois complementos. Um direto, que está ligado ao verbo sem preposição, e os complementos objetos indiretos, que estão ligados ao verbo sem preposição. Beleza? Espero que você tenha entendido um pouquinho sobre os complementos objetos. Espero ter ajudado você a entender. É muito simples essa informação. Você pode rever essa aula mais vezes. Eu vou deixar aqui embaixo também os vídeos sobre o que é predicado verbal e o que é preposição para você, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, compartilhe com seus amigos e ajude esse canal a crescer. Então, muito obrigado, valeu, falou, tchau!